Olá, gente, boa tarde, mais uma vez, né? Um sábado com muita luz. Eu, Gelson Machado, psicanalista, terapeuta, sempre trazendo para vocês um pouco de lições, né? Do cotidiano, da vida, que a psicanálise em si pode estar trabalhando, e principalmente os estudos da Cabala, né? Da Cabala judaica. Tô aqui no Parque da Redenção, olha que bonito, tô aqui em Porto Alegre, ó. Parece o Jardim de Versalhes, ó, né? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre propósitos de vida, né? Você já tem um propósito, você tem um objetivo em si, que pode unir todas aquelas lições que a gente já falou, tipo de objetivos e metas, né? Você tem algum objetivo, você tem um propósito a atingir. Os propósitos, né, dentro do estudo da Cabala, ele envolve alguns aspectos, vamos dizer assim, mais da consciência, né? Então, quando o ser humano tem a consciência de si, de qual é o seu propósito para ele conseguir atingir, qual é a meta que ele quer atingir, ele vai atrás, ele batalha, ele faz o possível e o impossível, né? Então, podemos dizer que o propósito é a maior chave do ser humano ter essa força interna, essa força que move ele, né, para poder estar trabalhando no dia a dia, ter seu dinheiro, os seus bens materiais, né? De novo, não é errado ter seus bens materiais. Na Cabala a gente trabalha muito isso da prosperidade, que eu sou luz, eu sou receptáculo de luz e eu mereço, né? Eu posso, eu mereço essa luz, essa prosperidade. Então, quando a gente conversa muito sobre isso, esses assuntos, né, a gente acaba se envolvendo nessa luz, nesse receptáculo maior, né, que é o seu propósito, né, para você ter um objetivo, uma meta, né, para atingir o seu, vamos dizer assim, o seu consciente e inconsciente do que você quer, né, para sua vida. Nada adianta, como a gente vê muitos casais aí, relacionamentos, a gente vê muitas situações de pessoas que falam assim, ah, eu tenho tudo, tenho dinheiro, né, tenho saúde, tenho uma família maravilhosa, tudo, mas eu não tenho um propósito. Então o que adianta, né, você não ter esse propósito? Você está vivendo para quê? E lembrando, você não está vivendo para os outros, você está vivendo para você, né? Então os outros são consequências que acabam entrando na nossa vida, seja se você acredita em destino, seja que você acredita em almas gêmeas, seja que você acredita numa reencarnação, dependendo do seu credo, da sua espiritualidade, da sua religião. Então o que acontece? Quando envolve, né, essa questão de falar assim, mas eu estou vivendo para mim, mas qual é o meu propósito, qual é o meu objetivo? Então tem algumas passagens, né, principalmente na Torá judaica, né, que explicam um pouco, né, no Gênesis também eles falam muito isso, né, e algumas questões de outras religiões, como o budismo, islamismo, né, não só o judaísmo, mas também o cristianismo, entendeu? Eles explicam algumas passagens de saber separar a humildade, o receptáculo que você dá a humildade, né, mas perante o seu propósito, né. Então, você tem que se autoanalisar, parar, pensar e falar assim, ah, eu estou nessa vida para quê? Então você tem que ter aquelas lições que a gente falou lá atrás, entendeu? De saber assim qual é o seu objetivo, qual a sua meta. Você faz as práticas de meditações para trabalhar isso daí, né? No seu consciente, no seu inconsciente, acessar o inconsciente, vamos dizer assim. Então, tipo assim, é uma questão assim que tem que ser trabalhado isso daí. Entendeu? É uma questão que você mesmo, só do seu livre-arbítrio, da sua escolha, fazer essa força, né, interna, vamos dizer assim, para você exteriorizar isso daí. Que dentro das canálises a gente acaba trabalhando isso daí, né, falando muito, né, para os pacientes, né, o seu propósito, a sua meta, né, seja material, espiritual, saúde, o que for. Então a lição fica hoje bem resumida da psicanálise, junto com algumas lições da Cabala, né? Qual é o seu propósito? Você já tem algum propósito na sua vida a alcançar, já alcançou? E mesmo alcançando, nada impede que mesmo a gente alcançando, detalhe, nada impede que mesmo a gente alcançando, a gente tenha outros propósitos de vida para trabalhar isso daí, entendeu? Então não é só um propósito, né? E é fazer o bem, é você compartilhar, lembra da lição anterior? O compartilhar, o individualismo, qual dessas duas etapas você se encontra, né? Já se encontrou o seu propósito hoje?